Dando continuidade ao nosso estudo a respeito da leitura da planta de formas, da leitura de um projeto estrutural, hoje a gente vai falar sobre lajes. Mas antes da gente entrar realmente na leitura da planta, vamos relembrar os tipos de laje? Quais os tipos de laje mais comuns na construção civil hoje? E cada laje fica melhor em determinado caso. Então, quais são esses casos? Onde eu posso aplicar laje maciça, onde eu posso aplicar laje treliçada. Não que você não possa aplicar as outras, mas onde é mais recomendado. Quando é mais caro, quando é mais barato usar determinado tipo de laje. Então a gente vai estudar primeiro os tipos e na sequência a gente vai trabalhar com a leitura da planta de lajes. O primeiro tipo de laje que a gente vai falar é sobre a laje maciça. A laje maciça é uma placa, conforme você pode ver na imagem agora. E ela é maciça porque é um maciço de concreto. Então tem o concreto e tem a armadura. Como é que é essa armadura? É uma armadura que é superior e inferior. A inferior a gente chama de armadura positiva, a superior a gente chama de armadura negativa. A parte de baixo do diagrama, onde está o momento positivo, fica a armadura positiva, é a armadura que a gente coloca para cobrir esse momento. E na parte superior, a armadura negativa, porque é onde está o momento negativo. Onde é que acontece o momento negativo? Ele acontece nos apoios da laje. Mas por que na laje toda, então, pode ter armadura negativa se o momento negativo só acontece no apoio? Porque a gente precisa também ter uma armadura de distribuição, principalmente se a laje for de cobertura, para que se evite assim as microfissuras, né? Porque a laje de cobertura, ela trabalha meio como um diafragma. Então a gente precisa realmente colocar. Eu, particularmente, além de colocar armadura negativa, eu coloco a armadura de distribuição nela toda. É uma malha a mínima possível, mas coloco a armadura inteira. Qual é o vão que essa laje vence? Ela vence, você bota ela do menor vão possível e à medida que esse vão vai crescendo, essa espessura vai aumentando. Eu vou colocar aqui uma planilhazinha que eu criei e vou alterando a espessura e alterando o vão. E aí você vai ver uma forma de análise de qual seria um vão ideal para que ela não passe tipo de uns 14 centímetros. Eu vou colocar aí agora essa filmagem. Então aqui é uma tabela para um pré-dimensionamento. Eu criei essa tabela e ela é com base no método de Kalmanok. Eu só queria mostrar para vocês o seguinte, só uma mudança, tá? Eu tenho aqui uma laje de vãos iguais, uma laje armada em cruz. Por que em cruz? Porque se uma das dimensões for menor que a metade da outra, é uma laje corredor. E uma laje corredor tem um momento positivo muito maior. Então, uma laje, é bom evitar esse tipo de situação, né? Vamos sempre que uma das medidas seja maior que a metade da outra. Então, por exemplo, se tiver aqui 4 por 5, né? Fica bom, continua armado em cruz. Mas, por exemplo, eu tiver 200 por 500, você vê que mudou aqui automaticamente. Para calcular o lambda, a laje já fica classificada como uma laje tipo corredor. Vou botar aqui uma laje de 400 por 500. Não, vou botar 500 por 500. Uma laje do tipo 6, que é uma laje totalmente engastada. Aqui na tabela de Kalmanok, que está determinado, né? Tipo 6, ela é totalmente engastada. Tipo 1, totalmente apoiada. Aqui eu configurei como tipo 6, mas eu podia configurar de alguma outra forma. E olha aqui embaixo, presta atenção nesse resultado, tá vendo? Eu não isso aqui devia ser alterado, tá bom, gente? Mas só para demonstrar o que a diferença na espessura faz, 1 centímetro faz, tá? Então, eu não vou mexer nos parâmetros que eu deveria mexer, tá? Então, vou botar aqui 500 por 500 com 9 centímetros, está dizendo o quê? Redimensione. Vamos botar 10. 1 centímetro fez a deformação passar. Lembrando aos calculistas que estiverem assistindo esse vídeo, não estou alterando os números que eu deveria alterar. Isso aqui é só para mostrar a quem está assistindo a diferença que 1 centímetro faz no dimensionamento de uma laje. Aqui no caso de uma laje maciça. Então, a laje maciça, ela vibra pouco, mas ela gasta muita forma na parte de baixo. Quando você quer deixar uma laje de fundo aparente, essa é a laje, ela é mais bonita, né? Porque você vai colocar aquela forma e quando você desformar
ela vai estar com concreto aparente, você pode invernizar, fica uma laje muito bonita quando bem executada, né? Tem que ter cuidado como em qualquer seção de concreto armado, para não que se formem vazios, né, bexigas e fica aquele concreto mal adensado lá aparecendo. Uma outra laje muito comum é a laje treliçada. Essa aí que eu vou botar a imagem. Você tem a treliçada com bloco cerâmico, treliçada com blocos de isopor, que é o EPS, o isopor da construção civil. E hoje está muito mais comum o EPS. Qual a vantagem em relação ao bloco cerâmico? E qual é a desvantagem? O bloco de EPS, você é bem mais leve, né? Isso se reflete na carga que vai para a viga, se reflete na carga que chega na fundação. Mais fácil de você executar, mais rápido e tem uma perda muito menor. Já o bloco cerâmico, ao contrário do EPS, ele vai dar um pouco mais de carga, tem perda, né? Porque é cerâmico, vai quebrar. Porém, você reboca por baixo. O EPS é muito difícil, você executar o reboco. Então, se você quer uma construção barata, mas não vai ter forro, por exemplo, bota um bloco cerâmico, que é muito mais fácil de você rebocar pela parte de baixo do que no EPS, que é muito difícil a aderência, né? Chapisco e reboco. Mas em questão de vãos também, ela é uma laje fabulosa, né? Porque ela é formada de várias treliças. Então, a carga da laje fica distribuída por essas várias treliças. Essas treliças, elas são formadas da treliça metálica, como a gente passou na imagem agora. Essa treliça metálica, ela tem a parte inferior dela, chamada sapatinha, e ela funciona realmente como uma treliça, né? Banzo superior, banzo inferior, as diagonais. Funciona realmente como uma treliça. E a treliça, a gente sabe, ela vence grandes vãos com uma pequena área de aço, ao contrário de com o perfil inteiro. Uma determinada vez, um cliente solicitou que fosse utilizada uma laje treliçada de EPS num vão de 11 metros e foi executada dessa forma como ele pediu. Porém, a laje ficou com 45 centímetros de espessura. Era para uma igreja, então ia ter uma carga dinâmica. Então ficou 45 centímetros de espessura, o total, né? Treliça mais o bloco de EPS. Para que essa altura toda? Porque a gente precisa de altura para poder aumentar a nossa rigidez e dessa forma não passar do limite de deformação que aquela peça suportaria dentro dos limites da norma. Uma outra laje que já não é tão usual é a laje nervurada. A laje nervurada, protendida ou não protendida. A laje nervurada, já utilizei aqui em algumas edificações, não é muito comum aqui na minha região, porque você não tem sequer quem alugue as formas, mas na sua região, de repente, pode ser muito usual. A gente vê, às vezes, em estacionamentos de shopping, estacionamento de prédios, ou o pessoal utiliza a laje maciça, ou o pessoal utiliza a laje nervurada. É aquela que tem as cubetas, né? Ou as cumbuquinhas, como alguns chamam, mas são as cubetas. Por que tem aquela cubeta? Aquilo, eu vou botar um desenho. Aquele vazio representa uma área que não precisa existir. Não precisa ser preenchido com isopor, não precisa ser preenchido com nada. Aquele vazio, não precisa existir nada ali dentro. Não precisa ter concreto. É um modelo de laje que as nervuras, elas têm uma forma, né, bidirecional, onde elas conseguem vencer grandes vãos. Tanto no caso da laje nervurada, como treliçada, como maciça, ela pode ter viga ou não. Como é que faz para não ter viga e eu tenho um pilar? O pilar, ele vai meio que agir como se fosse uma faca. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ele vai meio que agir como se fosse uma faca, tendendo a furar a laje. Então, a gente não faz isso de colocar a laje aplicada direto sobre o pilar, mas tem um elemento que fica entre essas duas peças que se chama capitel. O que é o capitel? O capitel é um volume que enrijece aquele ponto onde o pilar está exercendo punção para romper aquela laje. Então, é um lugar com concreto puro, com mais concreto, para que suporte a punção e aquele pilar não venha rasgar a laje como se ele fosse uma faca. Então, em qualquer caso, não precisa necessariamente ter as vigas. Porém, as vigas, como a gente já falou no outro vídeo,
ela enrijece a laje. Então, por exemplo, aqui é a laje sem viga, e a gente já viu isso, eu tinha falado no outro vídeo. Eu vou fazer aqui minhas vigas, ela enrijece e faz com que a laje deforme muito menos, tá vendo? Então, você coloca a viga, você vai ter uma laje menos espessa. Você não coloca a viga, você vai ter uma laje mais espessa. Tanto na laje maciça como a laje nervurada, ela pode ser protendida. E por que se aplica proteção numa laje? Para que ela vença um vão ainda maior com uma espessura menor. Aqui na minha região não se usa muito proteção. Porém, você tem, por exemplo, Fortaleza, se usa demais proteção, muito comum proteção. Então, isso também dá uma certa liberdade para que os arquitetos eles possam fluir dentro da sua criatividade. Só que é muito importante você, arquiteto, ter consciência do que é disponível na região. Porque senão você pode projetar uma obra que vai ficar super cara para o cliente. Por quê? Porque naquela região dele não tem proteção, por exemplo. Naquela região dele não tem EPS, por exemplo. Então, precisa realmente pensar a respeito de qual é o tipo de estrutura disponível no mercado para que você coloque seu projeto. Claro, né? Isso eu estou considerando que existe uma restrição financeira no cliente. Caso não exista, aí você fica livre. E também, a depender do tipo da edificação. Tem edificação que precisa realmente. Você vai fazer praticamente uma obra de arte, né? Então, você realmente precisa tomar partido do que existe disponível de tecnologia e não disponível do que há no mercado. Vou falar também a respeito de lajes apoiadas em perfis metálicos, porque eu tenho falado muito da estrutura de concreto. Como é que eu poderia apoiar uma laje num perfil metálico? Vou mostrar um desenho para você. O importante é que você solidarize a laje com o perfil, através dos conectores, que são aquelas pecinhas que eu mostrei aí agora. É necessário, porque senão você vai ter uma laje simplesmente apoiada. Quando você concreta essa laje com o conector do perfil metálico, você está solidarizando logo, está criando um momento negativo aqui, porém está subindo o positivo. Ou seja, eu vou ter uma laje menos espessa. Também na laje de concreto, precisa ter muito cuidado, que é uma coisa que o pessoal às vezes erra, nas obras de pequeno porte principalmente. O que é? Executa-se a viga e pega uma treliça da laje de APS no geral aqui, coloca apoiada em cima dessa viga e concreta. Ela fica simplesmente apoiada. E essa não é a forma correta de fazer. Você não pode executar a viga inteira. Coloca um desenho explicando isso aí. Você executa parte da viga, coloca sua ferragem, seja da armadura inferior da laje maciça, seja da laje treliçada, coloca sua armadura engastada, aí sim você vai e concreta o resto da viga junto com a laje. Aí você garante o engastamento. O que o engastamento faz? Gera momento negativo no apoio, porém, pela compensação, o positivo sobe porque você puxou um negativo em cima. Então, é muito importante. Fora que, se você simplesmente apoiar, você vai ter aquelas fissuras, aquela manifestação patológica, que são as fissuras que ficam no entorno da edificação, porque ela não foi engastada, ela foi simplesmente apoiada. Então, a laje, como uma placa que está simplesmente apoiada nos bordos, ela tende a subir os bordos. Se ela estivesse engastada na viga, ela não iria subir os bordos. Entende? Agora a gente vai fazer realmente a leitura da planta das lajes. A gente vai começar com uma laje treliçada, uma laje maciça e uma laje nervurada por último. Vamos então fazer a leitura de uma planta de laje treliçada com bloco de EPS. Eu escolhi aqui um projeto bem pequenininho, né, um barrilete de uma casa, um nível barrilete de uma casa, para que a gente possa entender. É muito fácil, tá bom? Não tem nenhuma grande ciência. Então, nessa planta, a primeira parte que a gente apresenta é a laje positiva, né? A armadura positiva. Então, eu tenho aqui as treliças, cada uma tem o seu nome, porque elas podem ter tamanhos diferentes, lógico. E no caso aqui, o espaçamento não foi suficiente para que houvesse outra treliça.
Aí eu coloco um aço no lugar, né? Porque não tinha espaçamento suficiente para outra treliça, eu coloquei um aço no lugar da outra treliça. 2 barrinhas de 8 nesse ponto. Mas aqui a gente tem as treliças, né? Eu tenho a treliça VT302A e VT301A. Então, se eu chegar aqui nessa tabela, tem uma tabela das treliças, tá vendo? VT301A, que chama de vigotinha, né? A vigota. E VT302A. Então, é uma tabela também que é gerada, né? O tamanho do bloco também é gerado. Então, tem umas letrinhas que aparecem aqui, é o bloco tipo A, o bloco tipo B, o bloco tipo C aqui, o bloco tipo D. Agora, o fabricante, ele já pode fornecer da maneira que ele achar melhor essa distribuição dos blocos, tá certo? Que ele não vai poder mudar a armadura nem a espessura. Também vem o projeto da vigota aqui, ó, VT301A, quantidade, o que ela tem, se ela tem ferro adicional, no meu caso aqui, nesse caso tinha, né? Aqui também tinha. Então ela mudou um pouquinho o comprimento, já altera a nomenclatura da vigota, tá vendo? A nossa treliça aqui. Pronto. E agora a armadura negativa. Então, a armadura negativa, ela é simbolizada por uma linha tracejada. Uma vez me perguntaram assim, então é um monte de pedacinho de ferro? Não, é um ferro só. Só que a convenção para a armadura negativa é que ela é uma linha só tracejada, tá vendo? Então, isso é bem importante que fique claro. E daí, de acordo com a situação, se coloca ou na laje inteira, ou só num trecho, ou só no apoio, e se adota uma armadura de distribuição, como a gente já falou aí antes. Nesse caso aqui, além da armadura da treliça, né, da vigota, eu coloquei uma nervura, que ela fica no sentido perpendicular ao da vigota. Então tá aqui, uma nervura aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, porque foi necessário para o carregamento que havia aqui, né? Nesse caso específico dessa casa. Cada laje é de um jeito, tá? Nunca vai ser a mesma coisa. Então aqui foi uma lajezinha pequenininha, só para mostrar como é que acontece no caso da laje treliçada de EPS. Aí uma laje maciça, como é que ela é? Olha, aqui no caso eu tô com a armadura positiva de uma laje, né, que ela é treliçada, mas também tem trecho de maciço, porque o balanço a gente faz de maciço. Mas eu vejo o pessoal jogar a treliça para fora e fazer o balanço. É verdade, faz mesmo. Só que o que acontece é que existe um momento negativo gerado no apoio. E, no geral, você não tem concreto suficiente para você trabalhar esse momento. Então a gente coloca uma laje maciça aqui para evitar que se forme fissura, porque você não tem concreto suficiente nesse trecho aqui por causa dos blocos, entende? Então, na verdade, essa última carreirinha de bloco ela já é eliminada e a gente faz a laje maciça aqui e também faz um trecho de laje maciça aqui para dentro, mesmo por cima das vigotas. Então, o balanço ele é feito em laje maciça, tá bom? E como é que é a armadura? Eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, pronto aqui, tá vendo? Eu tenho aqui esse ferro N3, ao longo de toda essa extensão, que tem 510 centímetros, ao longo de toda essa extensão, eu tenho esse ferro N3, que é um ferro de 8 a cada 15, distribuído. Então, ele tem um comprimento total de 85 centímetros, ele acontece 35 vezes, distribuído ao longo de todo esse trecho. Então, da mesma forma, em cada arquitetura, você vai ter uma necessidade diferente, né? Nesse caso, foi essa armadura aqui, que é a armadura inferior, tá certo? E aqui agora. Agora uma armadura negativa também, né? Aqui ela tá trabalhando esse momento que é gerado no apoio. Eu tenho uma armadura negativa vertical. Ela aqui representada tracejada, relembrando que não é um monte de pedacinho de ferro. Ao longo de 750 centímetros, 7,5 metros, eu distribuo essas 51 armaduras N3, que é composta do ferro de 8 a cada 15, com um comprimento total de 125 centímetros. Pronto. Então, você sabe, quando você tem o tracejado, a armadura negativa
Quando é uma linha contínua, armadura positiva. Se a dobra é para a direita e para baixo, é negativa. Se a dobra é para a esquerda e para cima, armadura positiva. É dessa forma que a gente representa. Deixa eu ver aqui. Uma positiva aqui. Aqui, com várias nervuras, tá vendo? Para cima, positiva. Vou fazer um comentário a respeito de manifestações patológicas em laje. Na laje maciça, existe um formato chamado charneira plástica. O que é isso? É um tipo de fissura que aparece quando a laje já deformou tanto que ela está com um indicativo de desabamento. Então, quando você vê esse formato de charneira, quando você for fazer uma vistoria numa laje maciça, isso pode ser um indicativo de desabamento. Eu pessoalmente já vi. E realmente é um indicativo de desabamento. Por quê? Esse formato de charneira, ele mostra no cálculo a distribuição das cargas. Porque é assim que ela se distribui numa laje maciça. Já na laje treliçada, ela é biapoiada, então você não vai ter o formato de charneira. Então você precisa entender qual é o tipo de laje, porque às vezes ela pode estar rebocada por baixo e você nem sabe qual é o tipo da laje. Então, pelo tipo de fissura, você vai identificar se ela é maciça ou não. Mas o ideal em qualquer caso é que você faça uma prospecção. O que é uma prospecção? A prospecção pode ser visual, pode ser destrutiva. Você pode pedir extração de corpo de prova, tanto para saber a resistência do concreto, quanto para você saber qual é o tipo de laje e saber qual é o tipo de armadura que está ali. Uma prospecção visual você pode tomar partido de um bacômetro, que você não precisa destruir a laje, mas para saber o tipo de laje você vai precisar, se não tiver nenhum histórico da edificação, realmente romper um pedaço dela. Então, onde é que você vai romper? Você não vai romper no meio, no centro da laje, tá certo? Você sempre vai procurar estar mais perto das extremidades. Também não tão perto da extremidade por causa do momento negativo. E uma coisa muito importante, se você não sabe o tipo de laje, tome muito cuidado ao romper as armaduras. Você pode estar lidando com uma laje protendida. E se você, na hora de uma reforma, a cliente quer abrir uma escada para cobertura que o prédio autorizou e você não tem o histórico, tome muito cuidado. Você precisa realmente fazer a prospecção para saber o tipo de laje, porque se você romper uma laje protendida, você pode derrubar aquela laje inteira. Então você também pode me perguntar, por que tem laje que a gente pisa que ela vibra? Porque ela passou do limite de deformação. O limite de deformação, ele não protege só de um estado limite último, onde a peça vai se romper, não. Também tem um estado limite de serviço. A peça, ela tem que ser calculada para que ela transmita conforto ao usuário, segurança. E vibração não transmite segurança. Ninguém se sente seguro andando numa estrutura onde você anda e a laje vibra. Então, o cálculo respeita isso, o conforto do usuário. Uma boa laje, ela não vai transmitir vibração quando você anda por ela. Se está transmitindo vibração, não tem rigidez suficiente, faltou concreto. Seria muito importante se executasse um reforço para se aumentar a rigidez dessa laje. Agora, já numa estrutura metálica é muito comum a vibração, porque a estrutura metálica ela vibra muito mais do que a estrutura de concreto. Então, às vezes pode ter sido a laje bem dimensionada. Porém, a estrutura metálica por si só, ela transmite muita vibração. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, é só escrever.